Você acabou de selecionar o último cheque do seu extrato bancário. 360 pagamentos. 30 anos de trabalho implacável. O saldo devedor finalmente desapareceu. Você caminhou até a caixa de correio em suas chinelas, seu coração batendo mais rápido do que deveria. Aquele envelope rosa pálido estava lá. E você sabia exatamente o que significava. Você o segurou com as duas mãos, como se fosse um artefato antigo, precioso, dentro da cozinha. Você despejou uma bebida especial em um copo de cristal que seu avô lhe deixou. Chamou os filhos, mencionou isso casualmente na igreja. Postou no Facebook com aquele emoji de confete dançante. No papel, você era um guerreiro financeiro que havia derrotado o banco com suas próprias mãos. 600 mil reais em patrimônio puro, intocável, absolutamente seu. Drywall, madeira, tubos de cobre, telhas de asfalto, fundação de concreto, tudo. Isso agora pertencia a você, e somente a você. O documento estava em cofre à prova de fogo, ao lado do passaporte. E daquele relógio que seu pai lhe deu em 1987, você se sentia invencível, livre de dívidas, como se tivesse ganhado uma medalha de ouro em uma competição invisível que ninguém nunca mencionou que você estava participando. Você se sentia absolutamente seguro. E foi exatamente naquele momento que a verdade chegou silenciosamente. Avance rápido. Primavera de 2026, aquele telhado bonito que você inspecionou pessoalmente quando comprou, a casa resolve, durante uma tempestade de granizo repentina que simplesmente não aguenta mais. 23 mil reais para substituir, porque em 2026, um único pacote de telhas arquitetônicas custa mais do que seu primeiro carro custava em 2005, enquanto o contratista ainda está ao telefone, descrevendo a magnitude dos danos. Seu cônjuge o liga do consultório do cardiologista com uma voz que você não reconhece no princípio. Precisa de um procedimento, não o residente que está aprendendo. O cirurgião de verdade, o que tem as mãos, que todos os outros cirurgiões querem ter, mas ele não participa do seu plano de saúde. Depois do seguro fazer sua parte, você fica devendo 37 mil reais. Você senta à mesa da cozinha com uma calculadora que ainda tem um adesivo da Rádio Cheque. Quantas coisas nessa vida ainda tem etiquetas de lojas que não existem mais? E você soma os números, 60 mil reais em dinheiro até sexta-feira. Não é uma abstração contábil. Não é um número em uma planilha. É dinheiro real que precisa estar na sua conta corrente, disponível para transferência bancária ou cheque. Você fica ali sentado, você olha para o cofre à prova de fogo. Você olha para o documento da casa. 600 mil reais de patrimônio imobilizado, congelado, duro como concreto. E então a verdade bate como um carro batendo em uma parede de tijolos em 60 quilômetros por hora. Você não pode arrancar um tijolo do lado de sua casa e entregar para o cardiologista. Você não pode cortar um pedaço do seu balcão de cozinha e enviar para a empresa de telhas pelo correio. O patrimônio é real no papel, mas é funcionalmente invisível. É riqueza que existe apenas na imaginação do avaliador do condado e do algoritmo do Zillow. Não paga contas, não gera juros, não produz fluxo de caixa. Apenas fica ali, arrogante e inútil, enquanto sua vida real queima ao seu redor. Então você faz aquilo que todo retirado, sem dívidas, faz nesta situação. Você entra no aplicativo do Vanguard ou do Fidelity ou de qualquer lugar onde você estava guardando seu dinheiro para os tempos difíceis. E você começa a fazer a única coisa que qualquer pessoa nesta circunstância pode fazer. Você começa a vender, você começa o processo lento, matematicamente violento, de desmontar
os únicos ativos do seu portfólio que realmente estavam trabalhando para você, que realmente estavam crescendo, que realmente estavam se multiplicando através dos juros compostos. Você vende 60 mil reais de investimentos, ou você retira da sua conta de previdência tradicional e se diz, tudo bem, é para isso que o dinheiro serve. Isso é uma emergência legitimamente necessária e legítima. O que você realmente acabou de fazer foi caminhar direto para uma armadilha que a Receita Federal colocou, especificamente para você no dia exato em que você enviou aquele último pagamento de hipoteca pelo correio. Porque aqui está o segredo sujo que é a indústria de finanças. Pessoais têm mantido escondido atrás de uma parede de slogans publicitários e vendas de livros por 40 anos. A Receita Federal trata um retirado com uma casa sem dívidas e uma conta de previdência gorda como o alvo de imposto mais fácil, mais suculento, mais cooperativo de toda a economia dos Estados Unidos. Ela adora você. Ela manda cartões de Natal. Você está voluntariamente andando até o balcão da Receita com uma pilha de dinheiro e pedindo educadamente para eles tomarem uma fatia generosa para si mesmos. Você fez isso a si mesmo. Fez isso porque alguém em uma rádio, em 1991, lhe disse que a dívida era o diabo e que pagar sua casa era o caminho para a liberdade. Era uma mentira. Sempre foi uma mentira. E em 2026, com a inflação de assistência médica onde está e os custos de manutenção da casa onde estão, essa mentira está agora comendo ativamente sua aposentadoria viva. Isso é o que chamamos de a armadilha do patrimônio morto. E vamos passar os próximos minutos desmontando isso, pedaço por pedaço, parágrafo por parágrafo, cálculo por cálculo, até você entender exatamente por que as pessoas mais ricas deste país, aquelas como os planejadores de propriedade reais e os banqueiros privados reais, nunca, sob nenhuma circunstância, fariam o que você acabou de fazer. Vamos examinar o mecanismo da armadilha com precisão matemática. Porque esse é exatamente o tipo de trabalho que pertence a uma mesa de cozinha com um bloco de papel amarelo bem à sua frente. Conheça João. João tem 68 anos. Ele se aposentou há 3 anos de uma carreira como gerente regional de vendas. Ele tem uma casa sem dívidas no valor de 600 mil reais em um subúrbio próspero. Ele tem uma conta individual de previdência com 800 mil reais nela. Quase todo esse dinheiro são contribuições antes dos impostos ao longo de uma carreira de 30 anos. Ele coleta benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social de 42 mil reais por ano. Ele tem uma pequena pensão de 14 mil reais por ano. Ele tem aproximadamente 22 mil reais sentados em uma conta corrente e poupança. Pelos padrões de quase todo o conteúdo de finanças pessoais, João está fazendo fantasticamente bem. Ele é o retirado dos sonhos. Ele é o exemplo de caso em toda a coluna financeira de jornal de domingo. João precisa de 50 mil reais. O sistema HVAC morreu. O porão inundou. Sua esposa precisa de um trabalho odontológico que o seguro não cobre. E a fatura acumulativa é 50 mil reais. Ele não tem uma conta de corretagem tributável líquida, ele tem a conta corrente, a previdência individual e a casa. A conta corrente tem apenas 22 mil. Então, ele precisa encontrar mais 28 mil no mínimo. Mas uma pessoa inteligente sempre deixa um colchão. Então ele se diz que vai sacar os 50 mil completos, reabastecer a conta corrente e ter algo deixado. Cenário A. A armadilha do patrimônio morto. João entra no Fidelity, solicita uma distribuição de 50 mil reais de sua previdência individual e o dinheiro aparece na sua conta corrente 3 dias úteis depois. Fácil, indolor. A interface até o agradece por ser cliente. Agora, a conta vence.
Olhe para a matemática suja aqui. Aqueles 50 mil reais se acumulam no topo de seus benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social e sua pensão. Sua renda de base para o ano era 56 mil reais. Agora é 106 mil. Ele é casado declarando em conjunto. Então calculamos a matemática contra os parênteses fiscais conjuntos. O saque de 50 mil reais o empurra para uma faixa de margem federal de 22%. Podemos fazer uma estimativa do golpe federal naquele saque sozinho, em aproximadamente 11 mil reais, dependendo de sua situação de deduções exata. O governo estadual tira um pedaço para imposto de renda estadual, e dependendo de seu município, há também um golpe local, e podemos chamar isso de outros 2 mil reais mais ou menos. Estamos agora em 13 mil reais de impostos, sobre um saque de 50 mil. Ele fica com 37 mil reais. O cheque do seu banco acaba de perder 26% do seu poder de compra antes de sair da conta. Mas não estamos terminados. Estamos muito longe de terminados. Aqui está a penalidade furtiva, que seu contador ignorou completamente. Medicare, especificamente, a cobrança de IRMA, o valor de ajuste mensal relacionado à renda. Preste atenção porque essa é a assassina silenciosa que ninguém vai avisar você sobre. Os prêmios do Medicare, para as partes B e D, são baseados em meios. Se sua renda bruta ajustada, modificada, ultrapassar certos limites, seus prêmios disparam. E eles não disparam um pouco. Eles disparam muito. E não disparam no ano do saque. Eles disparam 2 anos depois, porque Medicare olha sua declaração de imposto de 2 anos atrás para definir seus prêmios. O saque de João, em 2026, vai disparar seus prêmios em 2028. Ele terá completamente esquecido do telhado e do trabalho odontológico no momento em que a conta de Medicare mais alta aparecer, e ele não vai conectar os pontos e vai pagar sem nem saber por quê. Dependendo de qual faixa de 2 meses ele é colocado, a cobrança pode ser centenas de dólares por mês, por cônjuge por vezes 12 meses por ano, potencialmente por vários anos. Se ele agora está preso em uma faixa mais alta, adicione mais 2 mil a 4 mil reais de imposto efetivo nos próximos anos, que ninguém avisou sobre. Ele precisava de 50 mil reais. O custo real total para extrair da conta de previdência é algo como 15 a 17 mil quando você soma federal, estadual, local e o ECO-DRMA. Ele pagou ao governo aproximadamente 30% do seu saque pelo privilégio de acessar seu próprio dinheiro em uma emergência. Mas isso não é o fim. Existe uma terceira perda, e essa é a mais cara de todas, mesmo que não apareça em nenhum formulário de imposto. Custo de oportunidade. Os 50 mil reais que ele tirou da Previdência não estão mais no mercado, não estão mais se multiplicando. A 8% de média de longo prazo, 50 mil reais se multiplicam para aproximadamente 107 mil reais em 10 anos. Ele não apenas pagou 15 mil em impostos, ele abdicou de um crescimento futuro de 107 mil reais. Dano total de uma emergência. Bem mais de 120 mil reais de riqueza, presente e futura de uma única crise de HFAC e dental de 50 mil reais. Tudo porque seu dinheiro estava preso em uma casa que ganha 0%. E em uma conta de previdência que a Receita controla a torneira. Deixa eu mostrar para você o que João poderia ter feito. Cenário BU manual do bilionário. 2 anos antes da emergência, quando João tinha 66 e estava aposentado, e seu crédito ainda era impecável. Ele configurou uma linha de crédito sobre patrimônio imobiliário, um HILUC. Ele fez isso não porque precisava do dinheiro, mas porque os bancos só dão
um HLU quando você não precisa dele. Ele pediu orçamentos em 3 cooperativas de crédito diferentes e um banco regional. Encontrou uma taxa competitiva e trancou uma linha de crédito de R$150 mil. A linha não tinha taxa anual. Tinha um pequeno custo de originação de poucas centenas de reais. Ele assinou a documentação, guardou no mesmo cofre a prova de fogo que o documento e esqueceu disso. A linha ficou lá inativa, custando-lhe essencialmente nada. Uma arma de espera, uma ponte de liquidez, uma porta de escape PR construída da armadilha do patrimônio morto. O telhado cai. A conta de dental chega. O HVAC morre. João precisa de R$50 mil até sexta-feira. Ele entra no site da cooperativa de crédito. Ele clica em desenhar na linha de crédito. Ele transfere R$50 mil para sua conta corrente. Pronto. Chega em 24 horas. Agora, a matemática. Olhe para a matemática suja aqui do outro lado. Imposto federal sobre um saque do HLUC. 0. Porque dinheiro emprestado não é renda-receita, não tributa empréstimos, eles não podem. Um empréstimo é um passivo, não ganhos. Cada real daqueles R$50 mil chega à conta corrente de João como para uns R$50 mil. Não há encolhimento, não há retenção, não há imposto sombra ecoando 2 anos depois, através do Medicare. Não há mudança de faixa de primeirose N ou a nada no 1040 para essa transação. A Receita nem sabe o que aconteceu porque, no que diz respeito ao Código Fiscal Federal, não aconteceu. Foi um não evento. Foi uma transferência do seu próprio patrimônio de uma coluna do seu balanço patrimonial para outra. Imposto estadual sobre um saque do HLU também 0. Mesma ras. O imposto local 0. Medicare completamente afetado. Seu margem em 2026 permanece em 56 mil. Seus encargos de RMA em 2028 são 0 porque sua renda não se moveu. Sua previdência individual permanece totalmente investida. Os 800 mil continuam se multiplicando a 8%. Isso é R$64 mil de crescimento no próximo ano, sozinho. Nenhum dos quais ele teria capturado se tivesse liquidado R$50 mil disso. Mas e quanto aos juros que você está perguntando? O HLUC se cobra juros. Sim, cobra. Vamos olhar para isso. Em 2026, com o ELOX funcionando em taxas variáveis que pulam por aí, dependendo da taxa de juros daquela semana. Vamos assumir que João paga uma taxa combinada de aproximadamente 8,5% sobre R$50 mil. Os juros anuais são aproximadamente R$4.250. Esse é o custo da estratégia. R$4.250 por ano, espalhados ao longo de 12 pagamentos mensais, de aproximadamente R$350. De onde vem o pagamento de juros? Do crescimento da Previdência. A Previdência que ele não liquidou. Lembre-se que aqueles R$800 mil estão gerando aproximadamente R$64 mil por ano em crescimento esperado de média de longo prazo a 8% histórico. Pegue uma pequena fatia daquele crescimento. R$4.250. Envie para a cooperativa de crédito, como o pagamento de juros do HLUC. E a Previdência ainda tem R$59.750 de crescimento deixados, acumulando isenção de impostos, fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Ele ainda deve o principal do HLUC eventualmente. Sim, claro, ele o paga ao longo dos próximos vários anos, usando retiradas estratégicas, controladas, eficientes em impostos da Previdência, estruturadas para mantê-lo abaixo de limites específicos de renda. Ele pode sacar R$7 mil um ano, 10 mil o próximo, 12 mil o ano,
depois em quantidades cuidadosamente calibradas para evitar pular faixas de IRMA. E para ficar em faixas federais de margem mais baixa. O custo total de impostos para pagar o H e LU ao longo de 5 anos, estruturado dessa forma, é dramaticamente menor do que o custo de impostos de sacar R$50 mil de uma só vez. Estamos falando de poucos milhares de imposto total versus o golpe único de 15 mil. E a cereja no topo, a Previdência, que teria sido depletada por R$50 mil no cenário A, em vez disso permanece totalmente investida pela duração. Ao longo de uma janela de pagamento de 5 anos, aqueles R$50 mil crescem para aproximadamente R$73 mil a 8%. O crescimento sozinho cobre toda a despesa de juros do H e LUC ao longo da vida do empréstimo com milhares de reais deixados. A estratégia literalmente se paga com dinheiro que teria sido perdido para liquidação. Lado a lado. Cenário A. Custo líquido de 15 mil. Em imposto imediato, mais equity.e. IRMA, a mais 107 mil, em composto perdido. Dano total bem acima de R$120 mil de destruição de riqueza. Cenário B. Custo líquido de alguns milhares em juros, totalmente pagos pelo crescimento do principal preservado. Dano total, aproximadamente R$5 mil ao longo de todo o período de empréstimo. A lacuna entre esses dois resultados é mais de R$100 mil de uma emergência, porque de uma decisão sobre como acessar liquidez. Essa é a diferença entre pensar como um locutor de rádio de finanças pessoais de 1991 e pensar como um planejador imobiliário que realmente leu o Código Fiscal. Envie este vídeo para um amigo agora mesmo. Pause se precisar. Há alguém em sua vida que está agora, nesta semana, jogando cada real poupado para pagar sua hipoteca em busca de liberdade. Eles estão preenchendo a célula da prisão com tijolos. Eles acham que estão vencendo. Eles estão perdendo e não sabem disso. E a única pessoa que vai dizer isso a eles é você, não amanhã. Hoje, uma conversa agora com o link para este vídeo economiza a eles R$75 mil. Depois, quando sua crise chega, e a crise vai chegar, a crise sempre chega. Envie, avance, volta. Agora, temos que falar sobre o vilão, porque toda história tem um vilão. E nesta história, o vilão não é uma pessoa. O vilão é um sistema. O vilão é um conjunto de regras deliberadamente projetadas para garantir que retirados com casas sem dívidas liquidem suas contas de previdência de forma tributária, de forma dolorosa, exatamente no pior momento possível. Pense em quem se beneficia disso. Quem realmente se beneficia de um retirado liquidando R$50 mil de uma previdência individual tradicional em um único ano fiscal? A Receita Federal se beneficia, obviamente, eles coletam R$15 mil em receita tributária imediata, que de outra forma teriam que esperar anos ou décadas para coletar. A administração da Segurança Social se beneficia de forma indireta, porque aquele saque de quantia única pode também social do retirado para a coluna tributável. Até 85% dos benefícios da Segurança Social se tornam tributáveis em níveis de renda mais altos. Então, não apenas o saque de previdência é tributado, mas também arrasta a Segurança Social, anteriormente isenta de impostos, para o pool de impostos. Golpe duplo. O CMS, que administra o Medicare, se beneficia porque os encargos de busca de IRMA afluem para o fundo de confiança do Medicare. O vilão é estrutural. O vilão é a maneira como o Secofiscal se encaixa em cada fonte de renda para
que acionar um balde em cascata, em buscas e reclassificações, em metade de uma dúzia de outros baldes. Existem profissionais de impostos que se especializam em nada além de mapear essas interações. E a maioria dos retirados não sabe que existem. E a maioria não pagaria por eles mesmo que soubessem. Porque a comercialização da aposentadoria sem dívidas capturou tão completamente a imaginação pública que a própria ideia de emprestar estrategicamente contra patrimônio imobiliário soa imprudente para pessoas que de outra forma se considerariam alfabetizadas financeiramente. Aqui está o playbook real, passo a passo. O que você vai fazer esta semana, este mês, este trimestre, para desmantelar a armadilha do patrimônio morto antes que ela desmantele você. Passo 1. Estabeleça infraestrutura de liquidez, enquanto você ainda está saudável e ainda trabalhando ou recém-aposentado. Isso é o pedido de HLLook. Você vai para sua cooperativa de crédito local. Você vai a mais 2 cooperativas de crédito para comparação. Você vai a um banco regional e um banco online e você obtém 4 cotações para uma linha de crédito sobre patrimônio imobiliário. Você compara o período de saque, o período de reembolso, o índice de taxa, a margem sobre o índice, a taxa mínima, a taxa máxima, a taxa anual, a taxa de inatividade, os custos de fechamento e os requisitos de avaliação. Você escolhe a melhor. Você assina. Você guarda a documentação. Você faz isso agora, enquanto sua renda é alta e seu crédito é forte. Porque no momento em que você realmente precisar do dinheiro, é o momento em que o banco não vai dar a você. Relexes, ou como guarda-chuvas. Os bancos só os emprestam quando o sol está brilhando. O retirado que tenta se inscrever para um HLUC durante uma emergência médica aos 74 anos, com renda reduzida e uma hospitalização recente em seu perfil de crédito, fica negado. O retirado que configurou o HLUC aos 65, enquanto ainda é empregado, ou recém-aposentado com um saldo bancário saudável, fica aprovado sem nem piscar. A linha, então, fica lá por décadas, custando nada se não usada fornecendo liquidez, livre de impostos, instantânea quando necessário. Passo 2. Mapeie e seus parênteses de impostos como um campo de batalha. Você senta com um contador ou um consultor fiduciário, apenas taxas ou em aperto com software de impostos de qualidade em uma tarde. E você mapeia os parênteses exatos de renda federal e estadual que você cai com base em sua atual segurança social, pensão e qualquer outra renda recorrente. Você identifica o espaço em branco entre sua renda tributável atual e o próximo parêntese. Você identifica os limites de RMA e onde eles se sentam em relação à sua renda. Você constrói um gráfico VOC, o lamina, você o pendura na geladeira ao lado do desenho do neto. Esse gráfico diz exatamente quanto você pode sacar de uma previdência tradicional em qualquer ano antes de acionar a próxima camada de dor. O sistema foi construído para você perder, mas VOC sabe agora, vá agir como se soubesse. Mantenha-se líquido. Mantenha-se estratégico. Mantenha-se furioso diante dessa armadilha mortífera.